Aqui estão os 9 animais mais perigosos da Amazônia. Esse paraíso verdejante, repleto de vida e de um esplendor que irradia a beleza da natureza, guarda em seus seios segredos capazes de transformar cada passo no último. Sim, por trás de todo esse cenário tropical encantador, espreitam criaturas que fazem qualquer um reconsiderar a ideia de explorar essas terras a pé. E não estamos falando de qualquer bichinho inofensivo, estamos falando de verdadeiras máquinas de perigo, prontas para lembrar que a Amazônia pode ser tão mortal quanto é fascinante. A arraia preta. Se você pensava que o perigo estava apenas nas árvores ou na densa floresta, prepare-se para uma surpresa vinda dos rios. A arraia preta, ou, como gosto de chamar, a ninja subaquática, é uma belezura das águas doces que esconde um temperamento, digamos, sensível. Ela adora enterrar-se na areia, aguardando pacientemente sua oportunidade de protagonizar o momento mais doloroso do dia de quem ousa pisar nela. Com um ferrão na cauda capaz de causar uma dor excruciante, e em alguns casos, até infecções e necrose, essa estrela dos rios amazônicos apresenta um cartão de visita com um toque de ironia. E não é só venenosa, ela pode atingir até 1 metro de diâmetro, como uma mesa de centro aquática, perfeita para assustar qualquer um que aventure-se em rios calmos demais para serem verdadeiros. Sucuri verde, a majestosa rainha das águas amazônicas. A sucuri verde é um verdadeiro colosso, um tubo flexível de quase 9 metros de comprimento que não precisa de veneno para aterrorizar. Seu estilo é o abraço mortal, onde seu talento é apertar até que nada mais se mova. Com peso que pode chegar a 250 kg, essa anaconda é o maior réptil do mundo em termos de massa, e seu apetite inclui capivaras, veados e até jacarés, engolidos inteirinhos. Surpreso? Pois esse tapete vivo pode engolir presas de até 1/3 do seu próprio tamanho, incluindo animais que você jamais imaginaria que caberiam em sua envergadura. Sem veneno, seu método é o estilo. Envolve a presa com seu abraço esmagador, cortando fluxo sanguíneo e esmagando ossos até que a vítima ceda. Quando tudo se silencia, ela se prepara para o banquete, engolindo sua refeição em um único e impressionante gole. Poraquê. Se você achou que a Amazônia já estava cheia de surpresas, prepare-se para conhecer o verdadeiro gerador de sustos da floresta, o poraquê, também conhecido como enguia elétrica. Imagine só, você nadando tranquilamente, quando, de repente, parece que alguém ligou uma tomada na água. Parabéns, você conheceu o poraquê e seu poder impressionante de dar choques de até 600 volts. Isso mesmo, o suficiente para acender uma árvore de Natal ou derrubar um humano de uma só vez. Com até 2,5 metros de comprimento, esse fio desencapado amazônico usa seu choque tanto para caçar quanto para se defender. Jacareaço. Se a arraia preta já parecia uma surpresa desagradável, espere até conhecer o verdadeiro senhor das águas da Amazônia. O jacareaço é como uma versão pré-histórica do segurança da floresta, só que sem paciência e com uma mordida poderosa o suficiente para fazer qualquer um reconsiderar o mergulho. Com até 6 metros de comprimento e mais de meia tonelada de pura imponência, esse réptil é o equivalente a um tanque com dentes. Porque, afinal, para que ter um rio, se não for para dominar tudo que nada por ali? O jacareaço é uma daquelas criaturas que fazem os outros animais pensarem 2 vezes antes de beber água. Ele é o maior predador da Amazônia e nada seletivo. Se mexeu e cabe na boca, é presa. Peixes, capivaras, tartarugas e até pequenos mamíferos compõem o cardápio deste gigante. Sua técnica de caça é digna de um filme de terror. Ele permanece imóvel, quase como uma estátua, esperando que a presa se aproxime e, quando menos se espera, bam! Tarde demais. E um detalhe curioso e assustador, o jacareaço possui uma mordida poderosa o bastante para esmagar ossos. Não adianta torcer para ele ser só músculo e pouca habilidade, pois ele é pura técnica. E se ele decidir dar uma voltinha em terra firme, melhor correr, pois, apesar da aparência desengonçada, ele pode dar um sprint que deixaria qualquer atleta olímpico suando. Então, se você está pensando em um mergulho refrescante nos rios amazônicos, lembre-se, você pode estar nadando em território do jacareaço e ele não é muito fã de visitas. Ou seja, talvez seja mais seguro aproveitar a piscina do hotel. Piranhas. Essas pequenas dentuças têm uma fama que faria até tubarões pensarem 2 vezes antes de cruzar o mesmo rio. Com cerca de 30 centímetros, elas podem não parecer perigosas à primeira vista, mas, cuidado, as piranhas são como uma gangue subaquática, onde o lema é simples, atacar em grupo e com fome de sobra. A piranha vermelha, a mais famosa do cardume, é conhecida pela mordida incrivelmente forte para seu tamanho. Seus dentes triangulares e afiadíssimos parecem ter saído de um filme de terror. Se você nunca viu o sorriso de uma piranha, considere-se sortudo. Elas conseguem arrancar pedaços de carne com precisão cirúrgica. Quer saber um fato curioso? As piranhas podem cortar um pedaço de carne em frações de segundo. É o menu fast food do mundo animal. E sobre a lenda de que elas devoram humanos inteiros em segundos? Bem, não é impossível, mas requer uma fome alta e um cardume grande o suficiente. Quando uma piranha ataca, ela libera um sinal químico na água, convocando suas amigas para o banquete, e aí, meu amigo, o caos começa. A famosa frenesia alimentar delas é tão intensa que a água parece ferver de tanta agitação. Na verdade, as piranhas nem
sempre estão de mau humor e famintas. Na maioria das vezes, elas nadam tranquilamente, comendo frutinhas e peixes menores. Elas só ficam agressivas quando os níveis de água baixam e a comida escasseia. Ou seja, é como aquele momento em que a fome aperta. Aí sim, é melhor ficar atento. Onça-pintada. Agora, falemos de uma verdadeira celebridade da Amazônia, a onça-pintada, ou, como prefiro chamar, o furacão de 4 patas. Se a selva amazônica tivesse um tapete vermelho, ela seria, sem dúvida, a estrela mais aguardada. Quem ousasse desviar o olhar, talvez não saísse de lá para contar a história. Com sua pelagem dourada e manchada como uma obra de arte, a onça é pura elegância, até o momento em que você percebe que ela também é uma máquina letal. Ao contrário do que muitos pensam, a onça-pintada não é apenas um rostinho bonito, ela é o maior felino das Américas e possui uma mordida poderosa o suficiente para esmagar crânios com facilidade. Enquanto outros felinos preferem uma abordagem mais discreta, a onça vai direto ao ponto, perfurando o crânio da presa com precisão cirúrgica. Para você ter uma ideia, sua mordida é a mais forte entre os grandes felinos, capaz de quebrar até cascos de tartarugas como se fossem casquinhas de sorvete. E a mais, essa predadora é uma excelente nadadora. Enquanto você pensa estar seguro do outro lado do rio, a onça já está atravessando, nadando com a graça de um atleta olímpico. Ela adora rios e lagos e frequentemente caça animais aquáticos, como jacarés. Que tal transformar o rei das águas em jantar, não é? A onça-pintada também é uma caçadora furtiva, o verdadeiro ninja da floresta tropical. Ela se move devagar, quase invisível, até que esteja próximo o suficiente para atacar com toda a força. Quando você finalmente a vê, é tarde demais. E, se você pensou em fugir subindo em uma árvore, sinto informar que ela é uma excelente escaladora. Em resumo, não há para onde correr. Candiru. O candiru. Se você pensava que o terror da Amazônia vinha em pacotes gigantescos, como onças ou sucuris, prepare-se para conhecer esse pequenino que faz qualquer aventureiro pensar 2 vezes antes de um mergulho. Conhecido como o vampirinho dos rios, o candiru é um minúsculo bagre, geralmente com uns 2,5 centímetros de comprimento, mas que compensa seu tamanho com uma fama que faria qualquer vilão de filme de terror invejar. Esse pequeno peixinho tem uma habilidade peculiar. Ele adora explorar cavidades corporais. Exatamente isso. Estamos falando de uretras. A história é antiga e já virou lenda, mas com uma base assustadoramente real. Atraído pelo fluxo de água, ele pode acabar nadando na direção da uretra de alguém que, coitado, só queria um banho refrescante. Uma vez lá, o candiru se âncora com suas espinhas, transformando um simples mergulho em um pesadelo. Embora casos com humanos sejam raríssimos, ele ganhou fama mundial como pequeno terror que ninguém quer encontrar. Imagine só, um rio cheio de jacarés, sucuris e piranhas, mas é o candiru, quase invisível, quem acaba sendo mais temido. Jararaca do Norte. Agora, imagine você caminhando tranquilamente pela floresta, curtindo o verde exuberante, quando se depara com essa serpente elegante, com quase 2 metros de comprimento, marrom e cheia de manchas irregulares. Ela se mistura com as folhas secas, uma verdadeira camaleoa, pronta para dar um susto em qualquer um que não preste atenção onde pisa. A jararaca é especialista em emboscadas, aguardando o momento perfeito para dar sua saudação venenosa. Seu veneno é uma mistura de toxinas que causa hemorragias, necrose. Sim, seus tecidos começam a apodrecer, e uma dor capaz de fazer os mais corajosos questionarem suas escolhas. E como se não bastasse, a jararaca é rápida e eficiente, morde sem aviso, com a precisão de quem não perde tempo, e segue seu caminho, deixando o caos para trás. Rã flecha dourada. E por último, mas longe de ser menos impressionante, temos a rã flecha dourada, conhecida entre os íntimos como Phyllobates terribilis. Se existisse um prêmio para o pequeno mais letal da Amazônia, essa criaturinha dourada certamente levaria o troféu. Com apenas 5 centímetros de pura fofura, você poderia até achar que ela é inofensiva, mas não se deixe enganar pelo visual vibrante. Essa rã é literalmente um veneno ambulante. Não falo de qualquer veneno. Sua toxina pode derrubar até 10 homens adultos com uma dose mínima. A batracotoxina que carrega em sua pele é tão potente que apenas tocá-la pode ser fatal. Seu minúsculo corpo guarda veneno suficiente para matar cerca de 20.000 camundongos, uma quantidade surreal para um ser tão pequeno. Sua cor dourada brilhante é um aviso claro: não me toque. E funciona. Poucos predadores se atrevem a arriscar. As tribos indígenas da Colômbia utilizavam sua toxina para envenenar flechas, garantindo sucesso na caça. Curiosidade: a rã flecha dourada não nasce venenosa. Ela adquire sua letalidade através de sua dieta, alimentando-se de formigas, cupins e outros insetos venenosos. Isso significa que, se fosse criada em cativeiro com uma dieta comum, seria inofensiva. Basicamente, ela é letal porque se alimenta com estilo. E então, o que acharam desse tour pelos habitantes mais perigosos da Amazônia? Deixe aí nos comentários qual desses amigos vocês preferem evitar. Seria o candiru com suas visitas indesejadas, a sucuri com seus abraços esmagadores ou a pequenina rã flecha dourada, tão linda quanto mortal? Não
Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e compartilhar com aquele amigo corajoso que acha que a Amazônia é só natureza tranquila. Quem sabe ele muda de ideia depois de assistir, né? Até o próximo vídeo.